Não esqueça, menino, não é só descomplicar. Vamos compartilhar, vamos dar o joinha, vamos comentar, vamos falar sobre o assunto, vamos assistir os vídeos, né? E vamos dar o joinha, compartilhar, comentar, se inscrever para quem não é inscrito, né? Mas o principal é curtir e comentar, tá? E compartilhar com outros para que outros venham se juntar a esta nação da Aliança da Graça. Para o quê? Não complicar, mas descomplicar o que está complicado, né? Presta atenção, menina, vamos Se combinar. inscreva, deixe seu like. Complicar. Mateus, 16, versículo 18, né? Quando diz, um versículo muito conhecido, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é ela? Então já falamos que textos, né? Textos que nós lemos sem o conhecimento do contexto é pretexto para a gente não entender, não avançar, não crescer em graça, né? Não crescer em graça e conhecimento e, consequentemente, a gente não se liberta, né? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O contexto deste versículo, né? Que as portas do inferno não prevalecerá, que está escrito, como falamos há pouco, Mateus 16, versículo 18. Vamos aqui no contexto de Isaías 27. Deus ama ao seu povo e o salva. De que povo aqui nós estamos falando? Israel, né? Naquele dia, Yahweh castigará o quê? Com a sua dura espada. Preste atenção nos verbos para melhor entendimento. Estamos em Isaías, 700 anos antes de vir o Messias. Naquele dia, Yahweh castigará, né? Com a sua dura espada, grande e forte, né? O dragão, né? Lembra lá do Gênesis, da serpente lá de Gênesis? Para que Jesus veio, né? Então, grande e forte, o dragão serpente veloz, e o dragão serpente sinuosa, né? Mansinho. E matará, que Jesus ainda não tinha vindo. Então, fala, matará o monstro, que está o quê? No mar, né? Mar que significa aqui o mundo, né? Naquele dia, dirá Yahweh, cantai a vinha deliciosa. Eu, Yahweh, o vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, né? De noite e de dia. Eu cuidarei dela. Dela quem? Né? Dela quem? Da nação de Deus, do corpo, né? Do qual ele é o cabeça. E ele vai cuidar, né? O corpo, né? A igreja dele, que se tornaria a igreja dele. Tá prestando atenção? Aqui eu falo, não falo Senhor, porque Senhor é Baal. Então sabemos que Jesus, né, o Messias, veio para Israel, né? Nós vemos em Isaías 61 que ele veio para libertar os cativos para o dia da vingança, né, do Senhor. Verdade? Então aqui, ó, contra os habitantes que de Jerusalém, não é contra mim, não, contra você que estamos aqui no reino de Deus depois da cruz. Então nós temos que ler a palavra como ela é, né? Lendo, respeitando o tempo, respeitando para quem foi falado, né? Temos que respeitar todas as regras. Prestou atenção, hein, menino? Então vamos ler alguns versículos aqui de Isaías 28 para a gente estar entendendo, né, o raciocínio. Aqui, ó, contra os habitantes, né? Mas também
estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé, por causa da bebida forte. Então, trazendo para o nosso raciocínio hoje, né? Este vinho aqui significa religiosidade. Estão, né, bêbados de religiosidade, na verdade, presta atenção, tá bom? Tudo aqui é uma metáfora, né? Uma linguagem de figura, né? Presta atenção, vamos aqui. Porque todas as mesas estão cheias o quê? De vômitos, né? As mesas, né? E não há lugar sem imundície. Presta atenção, hein? A quem, pois, se ensinaria, então esta mesa aqui é os lugares que saem os ensinamentos, estão cheios de vômitos, né? Quem vomita? O homem, né? O homem vomita o que ele tem dentro de si, não é verdade? É que a gente só pode dar aquilo que tem, né? Então, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento, né? Está falando aqui o conhecimento verdadeiro, espiritual, da videira verdadeira, João 15, né? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Porque o homem, né? Ele é terreno, né? Ele é terreno, ele é físico, ele não liga para as coisas espirituais. Pelo contrário, para ele dominar, ele classifica as coisas espirituais simplesmente de demônios, disso, daquilo, né? Fazem medos para trazer o domínio, né? Para poder eles vomitarem o que eles querem e as pessoas ficarem presas, né? No raciocínio, no achismo, né? Então, preste atenção. E a quem se daria a quem se daria a entender o que se ouviu? Né? A quem? Né? Isaías 53 também fala, né? Quem deu ouvido à nossa pregação? Acaso que ao desmamados, né? Vamos lá em Hebreus 5, versículo 11 e 12 ali, né? Tô falando, o povo religioso só quer leitinho, quer viver de leitinho, andando no leitinho, não querem avançar. Porque se avançar vai encontrar o quê? Vai encontrar o Deus que é espírito, não físico, que está aqui, está ali acolá, né? Mas eles não querem. E aos que foram afastados dos seios maternos, porque é preceito sobre o que preceito, preceito e mais preceito, né? É regras sobre regra, né? Na religiosidade a gente só vê regras e mais regras. Eu estou lendo a Bíblia, hein? Então, é um pouco aqui, um pouco ali, né? Um coisinha aqui, um coisinha ali, ao qual disse, este é o que? O descanso. Então, acha que o povo tem que descansar nas suas regras, né? A religiosidade traz ao povo a descansar nas suas regras. Tá entendendo? Tá entendendo, hein? Presta atenção. Assim, pois, a palavra, né, de Yahweh lhe será o quê? Preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, né? E mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão, olha, presta atenção, hein? O que eles fazem? E caiam para trás. A religiosidade pega as regras, né, da palavra, né? Nós já ouvimos falar que a letra mata, por isso que eles vivem da letra, né? E não do espírito que vivifica. Ouve, pois, a palavra de Yahweh, homens escarnecedores, que domina este povo, presta atenção, menino, que está em Jerusalém. Está falando, ouve, tem que ouvir, menino. Porquanto dizeis, fizemos o quê? Presta atenção nesse versículo. A religiosidade, fizemos aliança o quê? Com a morte. Lembra que Jesus falou, né? As portas do inferno não prevalecerão. Porque inferno é como se fosse o cemitério, né? Todos que morrem vai para o inferno. E na antiguidade, né, quando se morria, os espíritos também, né, que Cristo ainda não tinha vindo, ainda não tinha vivificado, né, ainda não tinha vencido a morte, porque a morte foi vencida, né,
A ser vencido foi a morte, está lá em 1 Coríntios 15, né? A partir do versículo 20, você vai encontrar isso, sobre isso, né? Então aqui não tinha, o Messias ainda não tinha vindo, Jesus ainda não tinha vindo, Jesus de Nazaré, né? Então aqui o que acontecia? Eles fizeram aliança, amedrontavam, né? Ó, você vai para o inferno se não fazer isso. Uns falavam que é purgatório, né? Tinha que comprar terreno no céu, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, sacrifício. E os sacrifícios vieram até hoje, né? Em Martinho Lutero, pelo monge Martinho Lutero, mudou pouca coisa, né? E este povo que se diz, né, contradizente do Império Romano, né, não mudou também quase nada, não é verdade? Já falei no outro vídeo, repito. Quando chega a época de Páscoa, em vez de falar do aquele que já veio, que João falou, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo e que tirou, que está escrito em Romanos 8, não há mais condenação, eles vão lá para Êxodo 12, porque eles querem dominar as mentes com a lei, né? Não querem avançar, não querem que o povo o quê? Se liberte, vejam que está o quê? Né? Pós a cruz. Então anulam a graça de Deus, né? Que está lá escrito em Gálatas 2, versículo 21. E também Gálatas 1, versículo 10, né? Porquanto dizeis, né? Eles fizeram fizeram aliança com o quê? Com a morte. E com a lei fizemos acordo, tá vendo? Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos o quê? Temos o quê? Quem é o pai da mentira? E debaixo da falsidade nos temos escondido. Oh, meu Deus, preste atenção, estão prestando atenção nesse contexto? Daí vocês chegam aqui até Mateus 16, né? A confissão de Pedro, naquela passagem, né? A partir do versículo 13, indo Jesus para a região de Cesareia, de Filipe perguntou aos seus discípulos, quem os outros seguidores lá dizem que é o filho do homem, né? Teve uma pergunta. Mas eles responderam, uns dizem que é João Batista, que ninguém tá acreditando que é o filho de Deus, não. Outros falam que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros falam que é um dos profetas, né? Aí Jesus perguntou, mas vocês, né? Vocês, olha só, vocês, quer dizer, vocês, a igreja, que eram os 12, né? Os discípulos dele. E vocês, quem dizem que eu sou? Que o que importa é vocês. A igreja é povo reunido, a minha nação, né? O que importa é o que vocês dizem, o que vocês estão anunciando, o que vocês estão compartilhando que sou eu, hein? Que na verdade, né, Jesus, ele era assim um dos profetas, né? Ele foi um dos profetas. Ele foi na carne, né? Ele foi um dos profetas, que é Ezequiel. Vocês leiam lá, Ezequiel a partir do capítulo 2, que é o Atalaia, que recebeu a incumbência de vir como filho de Deus, né? E trouxe ali. Então, leia todo, capítulo 2, capítulo 3, leia todo ali Ezequiel, vocês vão entender. É ele que recebeu, porque ele veio para Israel, né? Para resgatar, né? E para o quê? Para o dia do juízo, para do dia do juízo. Do juízo de quem? De Israel, né? Então, preste atenção. Então, aqui Pedro estava conversando, né, ele falando. Então, veja bem, que não foi só em Pedro, foi na igreja, que foi os discípulos, né? Ele falou com Pedro, mas ele estava falando com os discípulos reunidos. Está lá em Efésios 4,16. A igreja de Deus é povo reunido, atado, ligado, na mesma visão, né? Então Jesus lhe afirmou, ó, bem-aventurado é você, Simão, né? Porque ele tinha dito aqui, ó, o Senhor é Cristo, é o Filho que do Deus vivo. Então ele pegou e disse, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, né, edificarei o quê? A minha igreja. Sobre esta pedra não é Pedro, esta pedra é ele, né? Ele era pedra de tropeço, né? Porque ele foi ali para ser pedra de tropeço naqueles religiosos ali, não é verdade?
Os religiosos ali chamam ele até de Boizebu, né? Então edificarei a minha igreja, a minha nação, o meu corpo, né? Nós não somos o corpo de Cristo, né? E as portas do inferno que não prevalecerão contra ela. Então aqui prevalecerão, porque ainda não tinha cumprido a transição ali de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo. A cruz aqui ainda não tinha sido consumada, né? E no ano 70 da cruz até o ano 70 DC, né, ali foi a transição que foi só na derrubada do templo físico de Jerusalém, que Jesus pregou em Mateus 24, né, que se estabeleceu o quê? O reino de Deus, né? O reino que não é comida e não é bebida. E as portas do inferno não prevaleceram, não prevalecem, porque ele trouxe vida e vida em abundância, vida eterna. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem que a ninguém que ele era o ungido, né? Que ele era ungido. Então Jesus não é homem para que minta, nem filho do... Não é homem para que minta, nem filho de Deus para que se arrependa, né? Aqui em Apocalipse 20, né? Trouxe o quê? A primeira ressurreição, que na cruz ele, né? Levou cativos e, né? Ele foi lá no Hades, né? E levou, te deu a primeira ressurreição. Né? Lembra do ladrão estava ali do lado dele e falou assim: hoje mesmo tu estarás comigo, né? No reino de Deus, né? Tu estarás comigo no reino espiritual. Verdade? Presta atenção, hein? Vi descer do céu o quê? Um anjo que tinha na mão a chave o quê? Do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, né? Quem segurou o dragão? Foi quem? Quem que veio para segurar o dragão? O dragão lá de Gênesis. Aquele dragão que conversou com a Eva. A antiga serpente, né? Que é o quê? O diabo, a carne, né? Satanás, o opositor, né? Satanás é o opositor. Lembra que Jesus falou com Pedro: sai daqui, Satanás, né? Arreda-te de mim, Satanás, quando ele... Entendeu? Quando Pedro queria ali ser o bambambam. Então, porque Satanás quer dizer opositor, né? Nenhum ser, não, tá? E o prendeu por 1000 anos, né? Então, hoje, esse Satanás, é um sistema opositor, né? Que não deixa o povo avançar para o raciocínio de viver, não somente no falar, mas na prática da aliança eterna, da aliança da graça, né? Não deixa, então é opositor. Não sou no abismo, fechou e pôs o quê? Selo sobre ele. Né? Então, nós temos que entender as metáforas, a linguagem de figura, para não falar abobrinha, né? Lembra que falamos sobre o mar, né? Que significa, né, o mundo, né? O mar entregou os mortos, né? Os mortos não é carne, né? A carne nasce e morre uma vez uma vez só, né? A gente já falou, está lá no livro de Hebreus, e a gente entende, né? Que a pessoa só nasce e morre, é carne, não estou falando de espírito. Que nós não somos carne que tem um espírito, mas espírito que adquire a carne, né? A carne é como se fosse uma roupa, né? Que a gente veste e tira. Né? Que nele estavam a morte e o inferno, né? Entregaram os mortos, né? Que neles havia, tá vendo? Os mortos, foi corpos, não foi corpos, falou, tá, aqui está se falando dos espíritos que estavam lá adormecidos, mortos, e foram julgados um por um, foram julgados. O julgamento já houve, porque ele veio para julgar Israel, e foram julgados um por um, segundo o que? As suas obras, né? Então, o que? A morte e o inferno foram que lançados ao lago de fogo. Esse lago do fogo que significa a segunda morte, entendeu? Que é a morte final, eterna. Esta é a segunda morte, ó, o lago de fogo. Tá prestando atenção, menino? Presta atenção. Finaliza aí o raciocínio na palavra e não em religião. Entendeu? Presta atenção. A ressurreição do corpo. Né? Que corpo? Corpo espiritual, porque, claro, a carne não ressuscita, né? Mas alguém dirá como é que os mortos ressuscitam. Uma pergunta, né? 1 Coríntios 15.
né? E com que corpo virão? Presta atenção, gente. Insensato. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. Raciocina aí, o que está falando aqui? E quando semeia, você não semeia o corpo que há o que de ser, né? A carne fica lá no pó, vem outra. Mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá o quê? Corpo, dá outro corpo como ele quer dar. E a cada um das sementes dá o seu corpo o quê? Apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos seres humanos e outra dos animais, outra das aves. Presta atenção, hein, menino? Presta atenção, tá prestando atenção? Uma é a glória do sol, outra a glória o que da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de glória, pois assim também é a ressurreição o quê? Dos mortos, morte espiritual, né? Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita, ó, um corpo morre, mas o outro ressuscita, né? A letra mata, mas o corpo vivifica, o espírito vivifica. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em o que desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Agora presta atenção aqui. Semeia-se no corpo natural, que é o físico, e ressuscita o quê? Corpo espiritual. Prestou atenção? Bem, prestou. Com isto, quero dizer, irmãos, que realmente carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar o que é a incorrupção. Eis que eu vou revelar o que é um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos o que? Transformados, né? Num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Última trombeta é a aliança da graça. Essa que está sendo falado, que o povo não quer ouvir, que quer ficar só na lei, quer ficar lá, não sei o quê, entendeu? Pregando coisas como o ensino, né? Como doutrina, palavras que foram para Israel, num tempo que, né, já passou. Romanos 10,4 falou: o fim da lei é Cristo, então é da cruz para cá que nos é como doutrina, mas para lá de Malaquias para lá, a palavra era para Israel, né? De um tempo que Jesus já veio, já cumpriu, não é verdade? A trombeta soará, né? Aqui soará o verbo, porque era futuro, mas hoje está soando, né? Está gritando nos ouvidos, mas não querem, né? Mas 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, diz assim, ó, prega a palavra, quer eles queiram ou não, entendeu? Em tempo fora de tempo, essa é a trombeta. Os mortos ressuscitarão, né? Incorruptíveis, e nós seremos o que? Transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista o quê? Da incorruptibilidade, e que o corpo o quê? Mortal se revista do quê? Da imortalidade. Entendeu? Presta atenção. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o quê? A palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, entendeu? Por isso que Jesus disse: a porta do inferno não prevalecerá, porque nós estamos aqui, entendeu? Preste atenção, com vida e vida e abundância. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Pai seja convosco. Não esqueça, menino, não é só descomplicar. Vamos compartilhar, vamos dar o joinha, vamos comentar, vamos falar sobre o assunto, vamos assistir os vídeos, né? E vamos dar o joinha, compartilhar, comentar, se inscrever para quem não é inscrito, né? Mas o principal é curtir e comentar, tá? E compartilhar com outros para que outros venham se juntar a esta nação da Aliança da Graça. Para o quê? Não complicar, mas descomplicar o que está complicado, né?
Presta atenção, menino, vamos combinar. Se inscreva.